Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre polígonos, tá? E aí nós vamos definir o que é polígono, conhecer os elementos dos polígonos e também conhecer a classificação deles em relação aos lados, tá bom? Aí para isso vamos lá. Pronto, polígono são formas geométricas planas cujo contorno é fechado e formado por segmentos de retas que não se cruzam. Ou seja, são figuras, né, formadas por retas, mas essas retas não podem se cruzar e tem que ser fechadas essas retas, tá? Aí nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, ó, esse retângulo aqui, ó, é formado por reta, fechado, as retas não se cruzam, então é caracterizado um polígono. Esse triângulo também é um polígono, esse triângulo é um polígono, esse losango é um polígono. Quase todas essas figuras são polígonos. A única que não é polígono aqui, ó, se vocês podem perceber, é esse círculo aqui, ó. Por quê? Porque para ser polígono tem que ser formado por retas. Isso mesmo. Formado por retas. E aqui é um círculo, não tem nenhuma reta, tá? Então é um não polígono, ok? Essa figura aqui, ó, ela é diferente das outras, mas também é um polígono. Por quê? Porque é formado por retas, fechada e não se cruzam. Também é um polígono, tá bom? Então, o polígono está definido. É uma figura plana formada por retas, fechada, que não se cruzam. Entendido? Aí, a partir de então, nós podemos encontrar alguns elementos do polígono, tá bom? Aqui nós temos um polígono com 4 lados, certo? Eu vou chamar esse vértice aqui de A, aqui de B, aqui de C e aqui de D. Aí nós podemos destacar, pessoal, alguns elementos. Primeira coisa, nós podemos destacar os lados dos polígonos, tá? Quem são esses lados? Esse lado aqui, ó, é o lado AB. Certo? Aí nós colocamos esse risco em cima das letras que é para representar como lado. Esse lado aqui, ó, é o BD. Esse lado aqui é o DC. E esse aqui, o AC ou CA. A ordem não importa, tá? Então aí nós temos 4 lados. Além dos lados, pessoal, nós também podemos identificar os ângulos internos. Ângulos internos, tá? Que são, ó, essas figuras aqui. A junção de duas retas formando uma pequena junção aí são os ângulos internos. Aí para a gente representar os ângulos, nós utilizamos letras minúsculas. Isso aqui, ó, ângulo A, certo? Aí colocamos o circunflexo nele, tá bom? O chapéuzinho. O ângulo B, o D e o C. Ok? Então nós temos 4 ângulos também. Aí, além dos lados e dos ângulos, também podemos destacar os vértices. Os vértices, pessoal, são os cantinhos, mais conhecidos como cantinhos, né? Ou a junção de duas semi-retas. Nós podemos destacar o vértice A, o vértice B, o vértice C e D. E D, tá? Nós temos os vértices, os ângulos internos e os lados. E também poderemos destacar as diagonais, tá? Diagonal é uma reta que liga dois vértices, tá? Não consecutivos. Como assim? Por exemplo, o vértice A e o vértice B são consecutivos, então não tem uma diagonal aí. Para ser uma diagonal tem que ser assim, ó. Vamos considerar que isso seja uma reta, tá? E aqui são as diagonais desse polígono, tá? Diagonal é uma reta que liga dois vértices não consecutivos, ok? Esses são os elementos do polígono, certo? O lado,
ângulo interno. Podemos destacar também os ângulos externos em outra oportunidade, os vértices e as diagonais. Aí, assim, falando em classificação dos polígonos, podemos classificar eles quanto aos números de lados, tá? Os polígonos, o menor dele, ele tem 3 lados, que é o conhecido triângulo, tá? 3 lados é chamado de triângulos. 4 lados é um quadrilátero. 5 lados, pentágono. A gente até pode fazer uma associação aí com a seleção brasileira, né? Penta, 5 títulos, dá para lembrar que é 5 lados. O hexágono tem 6 lados, 7 lados, chamado de heptágono, 8 lados, octógono, 9 lados, um eneágono e 10 lados, o decágono. Aí nós temos outros, né? O de 11 lados, 12 lados, mas vamos trabalhar apenas com esses daqui, tá bom? Tem também o de 20 lados, que é muito famoso, que é chamado icosságono, tá? Mas por enquanto vamos trabalhar com esses. Existe um polígono menor que o triângulo? Não, pessoal. Por quê? Porque não é possível formar um polígono apenas com 2 retas, ou com uma reta. O mínimo é 3, tá? Então o menor polígono é o triângulo. Então, quando perguntar qual é a classificação dos polígonos em relação aos lados, você vai lembrar do triângulo, do quadrilátero, do pentágono, do hexágono, do heptágono, do octógono, do eneágono e do decágono, tá? E assim por diante. Qualquer outra dúvida a gente pode ver depois. Aí podemos destacar também, pessoal, nesses polígonos, por exemplo, esse polígono aqui tem 4 lados, ele é isso mesmo, quadrilátero. Esse daqui também tem 4 lados, ele também é um quadrilátero. E esse daqui também com 4 lados, também é um quadrilátero. E esse um triângulo. Mas eu quero que vocês identifiquem, ó, uma pequena diferença entre esse primeiro aqui, ó, esse primeiro polígono e esse segundo aqui, ó. Qual é a diferença? São os lados paralelos, pessoal. Existem polígonos com lados paralelos e não paralelos, tá? O que é paralelo? Paralelo, por exemplo, ó, tem 2 retas. Quanto que elas são retas paralelas? Quando elas sempre mantêm a mesma distância em qualquer ponto um da outra, tá bom? Por exemplo, ó, bem aqui no começo está uma distância, lá no final está outra, a mesma distância. Então quer dizer que elas nunca vão se cruzar. Se a gente prolongar essas retas aqui, elas nunca vão se cruzar, ok? Já retas não paralelas são aquelas que se cruzam. Por exemplo, essas 2 retas não são paralelas porque elas se cruzam. Em algum momento elas vão se cruzar, tá bom? Então, ó, nessa figura aqui nós temos essa reta é paralela com essa, tá? Se a gente perceber aqui, ó, sempre mantém a mesma distância. Então esse lado é paralelo a esse e esse paralelo a esse. Então nessa figura nós temos 2 pares de lados paralelos. Esse paralelo com esse e esse paralelo com esse, ok? Já a diferença para essa segunda figura, ó, esse daqui, ó, também é paralelo, ó, sempre tem a mesma distância, pode ser aqui no início ou no final, são paralelos. Já esses lados aqui, ó, eles não são paralelos, por quê? Aqui embaixo, ó, tem uma distância maior do que aqui em cima. Então, quer dizer o quê? Se a gente prolongar isso aqui, ó, vai chegar um momento que essas retas vão se cruzar, então não são paralelas. Então aqui só temos esse lado que é paralelo com esse, tá? Entendido que são lados paralelos em um polígono? Então é isso, pessoal. E aí, pra gente encerrar, tá bom? A gente vai para a melhor parte, que é a parte boa, que depois de qualquer estudo a gente tem que praticar um pouquinho para aprender um pouco mais, tá bom? Então vamos lá praticar um pouco com a nossa parte boa. Tchau, tchau, até mais, próximo vídeo.